Olá aluno, olá aluna, sou o professor Danilo e nesse módulo vamos falar sobre princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo e combinação. Princípio fundamental da contagem é bem simples o conceito inicial ou a base. Basta entender esse conceito que o restante é quase por opção resolvível. Nem sei se existe a palavra resolvível, mas tudo bem. Vamos lá. Por exemplo, o princípio fundamental da contagem consiste em ver as possibilidades e as multiplicar. Olha que interessante. Ver as possibilidades e as multiplicar. Que aí vem o princípio da multiplicação, o princípio fundamental multiplicativo. Mas vamos no conceito aqui inicial. Permutação. Permutação significa trocar a ordem de alguns elementos ou de todos os elementos e ver o que vai dar. Realmente agora eu defini de uma maneira bem simples e bem lúdica. Por exemplo, se eu tenho esses dois pincéis, está aqui à minha direita a sua esquerda, está aqui à minha esquerda a sua direita. Uma posição. Se eu troco eles de lugares, uma outra posição. Isso é, de maneira bem lúdica e simples, permutação. No cálculo de permutação, você vai lembrar de fatorial. Isso, fatorial. O símbolo de permutação é a letra P. N significa a quantidade de elementos que estão sendo permutados, que vai ocorrer a permutação. E, ou seja, a permutação de um elemento é o próprio elemento fatorial. Então, por exemplo, se eu coloco permutação do número 4, significa que é 4 fatorial. Significa, então, fatorial de um elemento. Basta decompor ele em ordem decrescente e multiplicar. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Ou seja, a permutação do número 4 é 24. Ou seja, 4 fatorial. Olha que coisa bem simples. Se nós analisarmos de outra forma, pensa comigo o seguinte. Você tem um veículo, um carro, e ele possui 5 lugares. Se cabe no máximo 5 pessoas, e eu vou colocar nesse carro 5 ocupantes, de quantas formas essas pessoas podem se organizar no carro? Lembrando aí no conceito que qualquer uma pode ser um motorista, todos são maiores de idade e habilitados, certo? Então pensa comigo, se eu tenho então o conceito de 5 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 lugares o veículo. Aqui eu vou usar o conceito do princípio multiplicativo, do princípio fundamental da contagem. Se eu tenho um veículo, são 5 lugares. No primeiro lugar, pode ser um motorista, eu tenho aqui, para você entender aqui, ó, motorista, porta, no caso, frente, direita, no caso aqui, ó, traseira, esquerda, centro, traseira do centro e por último aqui no caso traseira direita. Como se fosse o motorista, o que fica do lado do motorista, o que está atrás do banco do motorista, o que está no meio do banco do passageiro e o que está à direita ou atrás do passageiro à frente. Para a gente entender. 5 possibilidades. Se eu tenho 5 possibilidades, 5 pessoas, aqui eu tenho 5 pessoas para, no caso, sentar no banco do motorista. Uma pessoa sentou. Ou seja, para ficar aqui do lado do motorista, sobrou 4 pessoas. Ou seja, já ocupou o lugar do motorista e o lugar do passageiro ao lado do motorista. Já ocuparam, então, 2 lugares. Se ocuparam 2 lugares, 2 pessoas já estão nos seus lugares. Sobrou, então, para a galera lá do fundo, para esse lugar sobrou 3 pessoas sentaram. Para esse lugar sobrou 2, 4 pessoas sentaram. Para esse lugar sobrou apenas uma opção. Princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem, que é o mesmo conceito de permutação, ou seja, permutação do elemento 5, ou seja, 5 fatorial. Se é 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2
vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1. Ou seja, a forma de sentarem nesse carro são 120 formas diferentes. Este é um exemplo bem simples do conceito básico de permutação. E na próxima aula, no próximo vídeo, você vai ver o conceito de arranjo. E o arranjo está muito próximo de permutação, que está muito próximo do princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem. Certo?